temos o Telcuri porque estamos falando de CPMI, então envolvendo deputados, senadores, mas também do Supremo Tribunal Federal, que como está sendo requisitado, né, Theo? A gente viu aí vários momentos que a Aline descreve para a gente e tem um outro, quebra de sigilo de alvos da comissão. Entre esses alvos, o filho do presidente Lula, o Lulinha. Agora é o plenário do Supremo Tribunal Federal que vai decidir essa questão. Isso, vai decidir porque o ministro Gilmar Mendes ele pediu o destaque do julgamento que acontecia no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A gente vem explicando, plenário virtual acontece o julgamento durante uma semana, começa numa sexta-feira às 11 da manhã, termina na sexta-feira seguinte às 11 horas e 59 minutos da noite. Há uma série de possibilidades, os ministros podem votar, o ministro vota seguindo ou não o voto do relator, abrindo divergência, acompanhando essa divergência ou acompanhando o voto do relator. Pode haver um pedido de vista que suspende o julgamento por até 90 dias, e aí o ministro tem de devolver esse caso a julgamento, ou o ministro pode pedir destaque. Quando o ministro pede destaque, ele suspende o julgamento automaticamente, o julgamento para, independentemente do placar. O julgamento sai do plenário virtual, onde os ministros somente publicam os votos deles, ou acompanham ou discordam do posicionamento do relator, e joga esse caso para o plenário físico, com discussão, com debate em uma sessão televisionada. E aí começa do zero, reseta. Os votos que existiam desaparecem e todo mundo precisa votar de novo. É uma estratégia para levar uma discussão que às vezes é considerada mais importante para que haja discussão, que haja debate, a depender das camadas que envolvem esse processo. Então, esse foi o artifício utilizado pelo ministro Gilmar Mendes, essa foi a percepção dele com relação a esse caso. Ele entendeu que é um caso que precisa ser discutido, é um caso que precisa ser debatido. E o Supremo vai dar o tom de como vai ser esse respaldo ou não à decisão do ministro Flávio Dino, que determinou a suspensão da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente da República. Não só dele, como de outras pessoas que também foram alvo de quebra de sigilo pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Em linhas gerais, o que o ministro Flávio Dino disse ao tomar essa decisão? Que a CPMI aprovou a quebra de sigilo dessas pessoas em bloco, ou seja, num pacotão, sem que houvesse uma análise individualizada e pormenorizada de todos os casos, e que por conta disso foi considerado irregular, ilegal, e ele suspende essa quebra de sigilo. Não está descartado uma nova quebra, mas isso fez com que houvesse um atraso. CPMI, como a gente falou, que acaba no dia 28 de março. Então, o tempo é muito curto e há algumas pendências pela frente na comissão. Quando a gente olha para a CPMI do INSS em especial, é um olhar lá no Congresso, um olhar no Supremo, olhar também agora para o que vai acontecer com relação à quebra dos sigilos do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Lembrando que é uma decisão, como o Telcuri coloca para a gente, que não só diz respeito ao filho do presidente Lula, mas também a outros alvos. A decisão de Flávio Dino, ela acontece, num primeiro momento, tendo como alvo a Roberta Luxinger, empresária, amiga de Lulinha, e aí, na sequência, a defesa do filho do presidente Lula também recorre ao Supremo Tribunal Federal e consegue a suspensão da quebra dos sigilos. A conferir, notícia em atualização que a gente vai te contando com a ajuda do Telcuri. Valeu, Tel.